bem com vocês? Como é que vocês estão? Tava sumidinha daqui, mas já resolvi aparecer. Pra quem não me conhece, meu nome é Jennifer, seja muito bem-vindo. Pra quem não sabe, eu já tô no terceiro período de enfermagem e hoje vim trazer esse study vlog, esse vídeo, pra mostrar pra vocês um pouco da minha semana, que tá assim, uma semana muito corrida. Vou ter muitas aulas práticas durante essa semana e resolvi gravar tudo pra vocês. Bom, como de costume, eu acordei super cedo e já fui pegar o meu ônibus e depois direto para a faculdade. E aí aproveitei para mostrar um pouquinho do meu look para vocês, porque eu sempre gosto na segunda-feira de ir bem arrumadinha, bem bonitinha, pra gente começar a semana se sentindo bem, a gente começar a semana com o pé direito, né? Eu adoro. Bom, na segunda-feira eu tenho aula de Vigilância 3, e aí eu já tava fazendo as anotações da aula. Depois a professora passou um trabalho em equipe que a gente devia responder esse estudo de caso. Logo em seguida eu fui pro módulo do laboratório, e aí já fui me vestindo, e aí tava rindo da minha colega que ela tava se maquiando, porque a professora pediu para ela fazer uma encenação. Ela, no caso, ia ser uma paciente, enquanto a gente fazia o histórico de enfermagem dela, fazia um estudo de caso acompanhando essa paciente. Então, foi feita e realizada essa encenação durante a aula de Bases Teóricas 3. Então, eu já estava me arrumando, colocando meu jaleco, tirando todos os acessórios, porque não pode usar. A professora pediu para que a gente tirasse todos os colares, todos os brincos, enfim. E aí tava eu, pleníssima. Depois de ter me arrumado, eu fui com a minha turma para a sala de enfermagem, já estava com todos os EPIs, e a simulação foi muito real. Nós ligamos todos os aparelhos, vimos os sinais vitais da paciente e a professora passou essa atividade para que a gente fizesse o registro de enfermagem dessa simulação que ela passou durante a aula. Ela dividiu a gente em duplas, eu fiquei com a minha colega. Então, a gente começou a fazer o registro de enfermagem dessa paciente que estava doente, que no caso, a minha colega simulou ser uma pessoa idosa, onde tinha problemas respiratórios, estava acompanhada da filha. E então, foi uma simulação bem legal, essa aula foi bem esclarecedora. E nós ainda não tivemos o conteúdo realmente do histórico de enfermagem, né? De como fazer o histórico de enfermagem. E isso aí era basicamente para a gente discutir na próxima aula. Então, ela passou para que a gente disseminasse e escrevesse tudo o que tinha acontecido na aula, como se fosse o registro de enfermagem, do jeito que a gente sabia, com o nome da paciente, idade que ela estava sentindo. E aí tá um pouco do meu registro. Na quarta-feira, eu peguei meu ônibus, o clima tava assim muito gostoso, super fresquinho. E aí cheguei na minha faculdade e fui direto para o módulo do laboratório, porque na quarta-feira eu tenho ciências biológicas e é assim, pela manhã o dia todo. E aí já estava mostrando para vocês os materiais que a gente ia usar na aula. E aí nós fomos fazer exatamente esse procedimento aí, que é o procedimento de antibiograma. Esse aí é o exemplo que a professora deu de antibiograma, e esse aí foi a coleta de bactérias da aula passada. A professora começou a explicar o conteúdo, começou a explicar o que é antibiograma, qual a importância e como nós iríamos desenvolver. Para quem não sabe, o antibiograma é um teste laboratorial muito importante para nós termos o conhecimento de qual antibiótico terá efeito sobre alguma bactéria específica. Ele vai ser resistente ou sensível àquela determinada bactéria. Então, eu já estava pegando meu caderno e anotando tudo que a professora estava falando. A gente pegou a placa com o agar necessário para fazer esse tipo de teste laboratorial e começamos a marcar tipo um relógio e seguimos todas as instruções que a professora tinha passado. E marcamos toda a placa de Petri. Depois, a gente veio abrindo o suave e pegando e colocando ele nessa solução feita pela professora Ticiane. Ela fez, junto com a sua assistente, essa solução que basicamente é uma coleta, né, da bactéria, e a gente usou vários tipos de bactéria, e é misturada com um determinado soro. E a gente pega, molha esse cotonetezinho chamado suave
e começa a espalhar pela placa de Petri, fazendo uma camada, basicamente uma camada de bactéria. Depois disso, a gente vem pegando os discos de antibióticos com a pinça esterilizada no fogo e a gente vai colocando na placa de Petri. A gente estava seguindo o roteiro que a professora tinha passado para a aula com todos os antibióticos. Depois disso, para finalizar, nós colocamos na estufa e depois de 24 horas a gente iria observar os resultados. Bom, depois da minha aula de laboratório nos 2 primeiros tempos, eu tive os 2 últimos tempos livres, então eu resolvi ir para a biblioteca começar a estudar microbiologia, onde eu consegui encontrar esse livro muito bom, esse que eu mostrei para vocês, esse azulzinho. Eu tinha pegado 2, só porque esse aí eu não tinha gostado, esse do Flávio não sei o que, e esse outro, que também o nome do autor é muito diferente, eu não consigo nem pronunciar. Ele é muito bom, tem tudo muito didático, a linguagem é muito boa e eu gostei bastante. Bom dia, são 4h40 da manhã, hoje é quinta-feira, bora para mais um dia. Minha rotina basicamente é essa, eu acordo 4h30 todos os dias e vou me arrumar para pegar o ônibus, organizar minhas coisas. E aí que eu já começo meu dia na faculdade. Estava me arrumando para ir para a faculdade, passando um corretivozinho e logo depois fui pegar o meu ônibus. Essa é a rotina de sempre, gente. E na quinta-feira eu tive aula de laboratório no primeiro tempo, então já estava indo para o módulo do laboratório e cheguei um pouco mais cedo para poder mostrar para vocês um pouco da minha rotina, que é chegando e sempre colocando meu jaleco, me organizando. E nesse dia eu cheguei bem cedo, deu tempo de me organizar tranquilamente, fazer tudo o que eu precisava. Bom, aí para entrar no laboratório de microbiologia, é muito importante você estar com máscara, tá? Porque você vai estar trabalhando com bactérias, você vai estar fazendo experimentos ali, então você tem que estar protegida, né? E você também tem que estar de cabelo preso e de touca. E é muito importante também a luva, porque como você vai entrar em contato com esses micro-organismos e você vai mexer com eles, não podem entrar em contato com a nossa pele. Esses foram os resultados que nós obtivemos depois desse processo laboratorial que nós realizamos. Eu cometi alguns erros, se vocês quiserem posso comentar sobre isso em outro vídeo. Depois dessa aula eu tive aula de bioestatística, para quem acha que enfermagem não tem matemática, tem sim, viu? E foi isso, curte, comenta e se inscreve aqui no canal. Beijos!